Olá pessoal, bem-vindo ao canal Plantando o Futuro. Gostaria de dizer para vocês que nesse vídeo aqui eu vou fazer umas dicas antes de começar a procurar as terras, né? É bom saber exatamente as implicações de procurar terras em certos locais, né? Então, independente da terra que vai ser procurada, o local implica em muitas coisas, tá? Então, antes de eu falar sobre as características das terras a serem vistas, né, é importante saber o que implica cada local, né, e cada escolha que vocês vão fazer, tá? Antes de mais nada, como de praxe, gostaria de pedir para vocês darem um like, se inscrever no canal para dar uma força para ser espalhada na internet. Bem, o local tem que ser um local de fácil acesso, independente do estado onde você vai comprar. Sempre tem que pensar que no futuro você vai ter que escoar essa produção, ou então chegar material para vocês. Então isso aí tem que ser visto, né? Porque encarece. Às vezes você vai plantar e depois, para distribuir essa produção, a distância inviabiliza o custo, né, para quem vai comprar. Então é importante saber essa logística aí, se tem como despachar para local mais perto, enfim, se tem um centro de logística de algum comprador, enfim, isso é importante saber. Outra coisa que é importante é ver se o Estado, cada Estado tem uma política. Eu fui descobrir isso depois que eu vendi minha primeira produção. Em Minas Gerais, se você vender para dentro do estado, você não tem nenhum custo, tá? Mas se você vender para fora do estado, eles cobram 10% só por sair do estado e ir para um outro estado a mercadoria, somente por isso. Então você acaba tendo um custo de 10%, veja só, 10% de um estado para o outro, né? Então é importante ver se do estado que você vai comprar para um outro, se você for vender para fora do estado, se você vai ter uma taxa dessa, tá? Atualmente, Minas Gerais está cobrando 10%. Eu acho um absurdo, né? Bem, enfim. Outra coisa que vocês têm, antes de escolher o terreno, quando vocês forem escolher a fruta, porque a fruta antecede o terreno, como eu havia falado, tem certas frutas que elas apodrecem muito rapidamente, né? Então, existe frutas que você vai pegar ela vai ter um tempo de prateleira, que a gente chama, muito maior, e outros menores. O que é o tempo de prateleira? É o tempo de você vender, chegar no supermercado, por exemplo, onde for ser vendido, e ela ficar um tempo exposta antes dela amadurecer e se perder. Se for uma planta que ela tem um pouco tempo de vida, né, de prateleira, então essa logística tem que ser muito mais rápida para o comprador não perder as frutas, entendeu? Então também tem que ficar ligado nesse tipo de situação de fruta que você vai plantar, tá? Existem algumas frutas que elas amadurecem no pé, e tem outras que amadurecem após você retirar do pé, né? Então tem umas que você só pode tirar do pé quando ela estiver madura, porque a partir dali ela não amadurece mais. E tem outras frutas que você, depois que tira, ela vai amadurecendo. Por exemplo, banana, abacate e tal. Se você tirar do pé, ela tem um tempinho, ela vai amadurecendo. Tem outras não, tá? Se eu não me engano, o nome disso é climatérica, né? Climatéria, se eu não me engano a palavra, são esse tipo de frutas aí, né? Então, outra coisa que eu ia falar vocês têm que conhecer o histórico de preços
preços dessa fruta que vocês pretendem vender ao longo do ano e ao longo dos anos, para você não ter nenhuma surpresa, né? Tem frutas que a tendência dela tem altos e baixos, tem outras que são medianas e tem outras que um ano, em cada 10 anos, tem uma subida e outras ela se mantém, né? Então, conhecer o preço do produto que você, preço final, né? Para até você saber se o quanto você vai vender e por quanto você vai vender vai valer a pena, né? Tem isso também, né? Então, essa seria uma outra dica para vocês saberem como escolher a fruta, tá? Outra coisa é o tipo de mão de obra. Eu acho que eu já havia até mencionado um pouco antes, mas a mão de obra, você vai ter que definir se você vai ter uma mão de obra permanente ou diária. Então, dependendo do que você vai plantar, você vai precisar de uma mão de obra permanente, porque não dá para o cara de um dia para o outro ficar sem estar lá, né? E tem aquelas que você pode plantar e o cara ficar 2, 3 dias sem ir lá, sem fazer nada, e volta, então pode ser um diarista, por exemplo, tá? Agora, tem plantação que requer que a pessoa esteja lá full time, o tempo todo, tá certo? Então, na hora de escolher a planta também, a fruta, você tem que saber que tipo de mão de obra você vai arcar, né? Então, uma outra dica para definir a fruta. E outra coisa, se esse tipo de fruta que você vai vender, ela permite você agregar valor a ela, né? Então, certas frutas, por exemplo, nem toda fruta você consegue vender, porque ela perde valor, porque às vezes ela está feia, mas internamente ela está bonita, mas visualmente o cliente ele não compra, né? Se tiver uma mancha, se tiver um cortezinho, um buraquinho e tal, aí já desvaloriza a planta. Então, a fruta. Então, dependendo da fruta, você tem que ter alguma coisa que você possa fazer com aquela fruta para não ser descartada. Por exemplo, fazer uma geleia, fazer uma polpa, né? Alguma coisa que possa extrair algum tipo de óleo, né? Enfim, a fruta ela tem que ter um valor agregado diferente, caso você não consiga vender ela in natura, né? Para não ter desperdício. Outra coisa que existe na hora que você vai plantar, certas plantações permitem vocês fazerem o que a gente chama de consórcio. O que é um consórcio? Nada mais é do que você plantar mais de uma, não fruta, né? Mas pegar uma fruta e de repente você plantar, por exemplo, uma cultura que ela seja com ciclo baixo, né? Por exemplo, alface, porque não vai te atrapalhar na cultura principal, né? Então você tem as duas culturas e consegue otimizar a tua despesa, né? Então, por exemplo, ajuda nos primeiros anos, né? Com essa segunda plantação, a pagar um pouco da despesa da primeira, porque às vezes o primeiro, segundo, terceiro ano, às vezes você não tira nada, porque ainda não está produzindo. E se você tiver uma cultura, uma segunda cultura, né, que seja de ciclo rápido, você consegue extrair algum dinheirinho, não para ter lucro, mas pelo menos para minimizar o valor investido naquele momento, que você não está tirando praticamente nada. Tá? Isso também é importante na hora de impactar na escolha da fruta. Tá? Bem, praticamente é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Agora, exatamente na próximo vídeo, eu vou falar de como achar a terra, porque aí você já realmente já tem todos esses conceitos para definir o tipo de terra, o tipo de fruta, né, que vai exigir, o que a fruta vai exigir. Eu gostaria que vocês deixassem algum comentário, alguma pergunta que vocês têm mais pertinente, ou, enfim, que eu possa ajudar. E se vocês puderem dar um like, eu gostaria que também, se pudesse, inscrever no canal e espalhar, compartilhar esse vídeo com algum conhecido seu que tenha interesse em um dia, ou então tem interesse em conhecer como
ser um produtor rural. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.